Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje falaremos com o Dr. Américo Marques Canhoto, que vai falar sobre as curas espirituais, que, em algumas vezes, pode ser feita por extraterrestres. Teremos também a pintura mediúnica. Este é o programa Um Sentido para a Sua Vida, que está começando. E a nossa convidada de hoje é Tânia Massucati, médium da pintura mediúnica da Fiesp. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje para participar desse trabalho maravilhoso que eu já estava com saudade, que fazia um tempinho que acho que eu não vinha. E eu agradeço esta oportunidade e o plano espiritual também de estar aqui hoje. Muito bem, e os telespectadores também, porque eles pedem muito a presença de vocês, eles sentem falta, conheceram vocês na festa Kardec, pintando, toda hora eles perguntam quando que vai ter outra vez a pintura mediúnica nos livros. Oportunamente nós vamos dizer que dia nós vamos fazer esse trabalho, tá bom? Então, Tânia, fique à vontade, faça o seu preparo, que nós vamos agora, do outro lado do estúdio, falar com o Américo Canhoto. Obrigada. Até lá. Estamos com o Dr. Américo Marques Canhoto, que é médico e grande atuante na doutrina espírita. Além de médico, ele é educador em saúde. Mas hoje ele veio falar sobre um assunto que vocês amam, extraterrestres. Tudo bem, doutor Américo? Tudo bem, um prazer me encontrar aqui com você novamente. Doutor Américo participou de vários congressos nossos, né? Sempre foi muito querido aqui por todos nós, né? Então eu queria fazer uma primeira pergunta, que os nossos telespectadores, quando nós falamos em extraterrestres, em outros mundos, eles se questionam muito, alguns acreditam, outros ficam meio reticentes, né? Então eu gostaria de fazer uma pergunta. Os extraterrestres estão entre nós? Com certeza sempre estiveram, né? Eles são responsáveis exatamente pelo que nós somos, pelo que aqui se encontra, né? E há muita gente que fala, eu não acredito em extraterrestres, assim como tem muita gente, até na própria doutrina espírita, que diz que não acredita em desencarnado. Então, assim, é que nós só buscamos aquilo, assim, por exemplo, extraterrestres as pessoas buscam em terceira dimensão, né? Mas a maioria deles se encontra em quarta e quinta dimensão, ou seja, como se fossem desencarnados. Fazer um parênteses e explicar para todos nós qual seria a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão, para a gente entender o porquê disso. A parte mais primitiva, de início, vamos assim chamar de, vamos dizer, de primeira dimensão. Sim. Vamos dizer, segunda, essa que nós estamos aqui encarnados é a chamada terceira dimensão, onde se encontram os desencarnados, né? É a quarta dimensão, conhecida por nós como plano espiritual. A quarta dimensão. Mas nós temos a quinta dimensão, a sexta, a sétima. A quinta dimensão, um exemplo que nós temos é o livro André Luiz, né? Sim. Aliás, o livro Nosso Lar, do André Luiz. No livro, a mãe do André Luiz precisava de médiuns para se manifestar lá no plano espiritual. Exato. Ela estava na quinta dimensão. Dimensão. Isso. Um outro livro que eu me lembro também do André Luiz, no Libertação, né? A mãe do Gregório, que era aquele que estava para ser libertado, né? Certo. Aquele dirigente trevoso, também estava na quinta dimensão. Mais evoluída, no caso. Sim, vamos dizer, você passa pela chamada segunda morte. Mas só que é um processo completamente diferente dessa nossa chamada morte de terceira para quarta dimensão, né? É um processo voluntário onde o espírito já completou a sua evolução naquele estágio e ele parte para um novo estágio. Parte para outro estágio. E vai e sobe, né? Os extraterrestres que atuam aqui conosco, antes um parêntese, né? Eu não acredito em extraterrestre, mas a pessoa acredita no Evangelho. Então, quando foi colocado
por Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, né? Certo. Não quer dizer que sejam moradas só, vamos dizer, físicas de terceira dimensão, né? Aqui, por exemplo, nós temos muitas moradas no próprio planeta. Nós que estamos aqui, o pessoal que se encontra no plano espiritual continuam vivos e morando lá, né? Então, infinitos mundos nos infinitos universos, né? Então, o extraterrestre mais, assim, mais próximo de nós e o mais importante que esteve aqui foi Jesus, né? Ah, mas como Jesus não é extraterrestre? É ele que falou, não sou eu, né? Eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo. Então, quem não é desse mundo é o quê? É extraterrestre, mesmo, né? é verdade. Olha, acho que todo mundo lembra Sim. dessa passagem, né? Tão importante. Meu reino não é desse mundo. Então, assim, a presença deles entre nós é vista pela maioria, né, e sentida como se fosse um processo mediúnico, né? Então, eles conseguem se manifestar também em terceira dimensão. Dá para a gente usar, eu gosto muito do André Luiz, no livro Libertação. Num certo momento, eles vão até uma cidade trevosa, onde eles vão executar o trabalho de resgate, e eles abaixam a frequência deles, né, para que eles pudessem ficar visíveis para os habitantes dali, e de tal forma que eles não chamassem a atenção. Tudo bem, o mentor, coordenador, o Gubbio, até seria capaz de fazer isso mentalmente, mas o André Luiz, na ocasião, não. Então eles fazem com aparelhos, na realidade, com técnicas, vamos dizer, com tecnologia. A nossa tecnologia Qual é daqui... esse livro mesmo? Libertação. Libertação. Eles conseguem modular, né, a forma de serem vistos por aqueles que se encontravam lá naquela cidade. Então eles fazem isso com tecnologia, né? Não é uma coisa... natural. Isso. Então, agora, quando o espírito vai se evoluindo, ele tem condição de fazer naturalmente. Baixar essa vibração, ir para um outro espaço, não é? Conseguiria fazer no plano em que ele se encontrasse, mas, por exemplo, mentalmente, você não consegue migrar de uma quarta para uma quinta dimensão. Ah, entendi. É todo um processo gradativo. Agora já estou entendendo essa dimensão, quer dizer, elevação moral e intelectual. Intelectual também, intelectual, porque nós temos algumas civilizações de extraterrestres, né, que são de quinta dimensão e são os adversários de Jesus. Os draconianos, por exemplo, né? Como assim, de quinta dimensão? Mas eles são os adversários de Jesus, né? Eles são, na realidade, os que se alimentam da energia da raiva, da intolerância, de todo esse nosso lado negativo é que os alimenta. E eles vivem no nosso planeta? Sim, eles chegam até aqui também, né? E eles acabam, vamos dizer, influenciando, na realidade, bastante. Eles têm um certo domínio ainda sobre nós. Eles se acham até nossos criadores, né? A nossa parte mais antiga, se você observar até um feto, é um anfíbio, né? O nosso sistema nervoso antigo é um anfíbio, né? Depois é que nós temos toda a outra parte nossa, né? Vamos dizer, do que nós somos hoje, vamos dizer, na parte corpo físico e perispírito, né? Já, assim, vamos dizer, ainda a gente consegue manter isso, mas já numa outra condição mais evoluída. Então, é possível evoluir também pelo lado intelectual, pelo lado da tecnologia, pelo lado da ciência, mas tem muitas raças, as que estão trabalhando com Jesus, que evoluíram pelo lado da inteligência e pelo lado da ética e da moral, assim, cristã, evangélica, né? Que é uma evolução mais completa, digamos. Sim, né? E nós temos uma dica na doutrina, né? Dita pelo Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, é preciso que a gente desenvolva, né, o nosso lado ético-moral, amor, né, e exatamente também o nosso lado intelectual. Tá? Certo. Então, esses draconianos, eles têm algum planeta específico que eles tenham vindo? São vários. São vários? São vários. Ah, sim. Planetas inferiores, ou não? É relativo isso, relativo. Né? Inferiores no sentido de evolução ético-moral. Né? Muito mais avançado do que o nosso e outros em tecnologia. Tá? Alguns ofereceram tecnologia, né, para o Hitler, por exemplo. Né? Se a Segunda Guerra não tivesse terminado, vamos dizer,
naquele momento o desfecho teria sido totalmente diferente, até porque eles já tinham assim, preparado, né, até OVNIs, que hoje nós temos os que aparecem por aí, são daqui mesmo, eles na realidade não são extraterrestres. Né? Ah, é? Sim, são tecnologias, né, que vão sendo repassadas. Aprimoradas. Né? E uma hora elas vão ser utilizadas. Então sempre nós vamos viver nessa dualidade entre luz e sombras. Certo. Tanto que agora nós estamos sendo convidados a escolher com quem nós ficamos. Né? Ou com o lado da luz, com Jesus, ou com o lado dos outros, nesse processo que nós estamos terminando agora, essa transição planetária. Mas aqui, a gente falando, assim, juntando transição planetária, esse planeta ele é fantástico, porque nós estamos agora vivendo 4 fases ao mesmo tempo. Nós tivemos uma fase primitiva, né? Aí depois nós tivemos uma transição planetária e fomos para uma fase de provas e expiações, que é essa atual. Muita gente confunde. Expiação é uma situação onde você não consegue sair daquilo sozinho. É preciso ajuda. Vamos pegar um exemplo fácil e social. África. Na África tem pessoas que nascem com fome, vão viver com fome e vão morrer com fome. Se não tiver ninguém para ajudar esses espíritos, né, eles não conseguem sair. Mas na realidade eles estão passando por isso, por quê? Poucos, né, num processo de aprendizado de desenvolvimento, mas uma boa parte por lei de causa e efeito. Né? E as provas... E outros países também pode acontecer isso? Sim. Também. E até Brasil. em algumas situações de doenças congênitas, né? Então, vamos dizer, o indivíduo nasce com uma doença congênita, num processo de expiação, e ele pode e é ajudado hoje com muita tecnologia de cirurgia. Então, vamos dizer, o espírito está passando por uma expiação exatamente para que os outros possam participar do processo e que utilizem a lei de caridade. Então, nós sempre... Então, ele vem não bem como uma expiação para ele, mas também como uma educação para aqueles que estão... Também, né? Assim, então, nada é desperdiçado, né? Tudo, na realidade, tem a sua utilidade. Entendi. Até uma vez eu ouvi uma frase fantástica: o mal é um pequeno bem que te leva para um bem maior. Doutor Américo, fiquei um pouco preocupada, por que não dizer temerosa, a respeito desses draconianos. Você disse que eles influenciaram Hitler. De que maneira? É fácil entender, né? Nós somos, dá para a gente fazer um paralelo com o processo de obsessão por dirigentes trevosos, por magos negros, né? Nós temos muito mais, vamos dizer, se a gente não utilizar a oração e a vigilância da mudança do nosso padrão vibratório, nós temos muito mais afinidades ainda com o mal, com as sombras, do que com a luz. Daí a importância do que Jesus colocou vamos dizer, vigia e ora. Algumas pessoas são, na realidade, bastante tentadas pelo poder. Né? Verdade. Então, é nessa busca do poder que eles se inserem e que, vamos dizer, na realidade, eles fazem as propostas e o indivíduo aceita. Né? Entendi. Até uma proposta que foi feita também, né, para os americanos, vamos dizer, porque os russos e os americanos, eles acabaram, cada um pegou uma parte dos cientistas que trabalhavam para o Hitler. Né? Então foi feita a proposta da troca do uso da energia nuclear na bomba atômica pela cura de muitas doenças para o mundo. E o governo americano preferiu a bomba do que exatamente a busca da cura. Isso não deve nos assustar em nada, vamos dizer, porque é assim que funciona ainda por enquanto. Nós somos seres, a gente, vamos dizer, julga os dirigentes muitas vezes, né? Mas nós fazemos a mesma coisa, nós fazemos pior. Então, todos os dirigentes de qualquer lugar representam exatamente o que nós somos ainda, né? Quer dizer que é a condição humana ainda, né? Sim. E eles conseguem influenciar através do pensamento, no caso, inspirando, ou... Eles repassam também tecnologia para os nossos obsessores espirituais humanos, vamos dizer, o pessoal aqui da Terra, né? E usando tecnologia, igual na obsessão hoje, muitas vezes, antes a gente conhecia o tal do encosto no popular, né? Um desencarnado que saiu daqui com um monte de necessidades e alguns grupos trevosos, né? Porque lá você tem falanges do mal. Até o Richard Simonetti, ele é muito engraçado, né? Ele é ótimo. Ele o chama de bandoleiros do além.
né? Então você tem grupos, né, que se especializam em, vamos dizer, facilitar vinganças e esse processo todo. Então, hoje no processo obsessivo, eles utilizam muito chip, eles utilizam implantes, né? E aí o processo fica um pouquinho mais complicado sempre para que a gente se assusta, nosso chip. Hoje tudo aqui é chip, mas toda a tecnologia vem de lá para cá. Então nós aqui não inventamos nada, não criamos nada, né? Que não tenha vindo de lá para cá. Os que têm maior conhecimento, né? Uhum. Então esses bem maldosos, assim, eles têm um grande conhecimento da tecnologia, claro, mas empregam para o mal. Por isso que o mundo está assim, a gente liga a televisão e ouve tanta desgraça, pessoas matando outras, assim, por nada, né? É que é um final de ciclo, né? E também algumas áreas de atuação humana estão ainda sob controle das trevas. Alguns nichos importantes, né? Mas Jesus coordena todo o projeto para essa época, né? Então a chamada, vamos dizer, Confederação Galáctica, né? Então, vamos dizer, para a gente entender como eles atuam, porque eles não conseguem mais chegar de fora, né? Como eles atuam agora, dá para a gente voltar à Segunda Guerra Mundial. Então, quando os aliados invadiram a Alemanha, né, ficaram muitos nichos de resistência ali por vários meses, né? Então, nós temos alguns, né, alguns grupos, vamos dizer, trevosos, ainda atuando aqui entre nós, mas sem, vamos dizer, vai chegar um breve momento que isso daí vai terminar e, na realidade, nós vamos receber a nossa... Entre nós você diz encarnados? Encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. Certo. Então, assim, outra coisa importante que é para a gente tirar um pouquinho do contexto de algumas pessoas. Não só a luz tem laboratórios de reencarnação, como a gente vê nos livros, principalmente André Luiz, né? As trevas também têm, porque isso é tecnologia também, né? Então eles são capazes de reencarnar pessoas, como a luz também é capaz de reencarnar pessoas. Então tem alguns que se encontram por aqui hoje que já vieram com a missão de trabalhar para eles, já é uma coisa realmente consciente. Como nós temos alguns que já vieram com a missão de trabalhar para Jesus. Entendi. Então a maioria de nós é aquela turma ainda inconsciente. Então nós, vamos dizer, eles nos aprisionam mais pelos nossos vícios, pelos nossos maus hábitos, pela nossa falta de busca de conhecimento. Entendi. Então, mas alguns grupos estão trabalhando realmente bastante, né, no sentido de nos auxiliar, especialmente na parte da saúde. Então, isso é bom saber. E por que eles nos auxiliam, né? Porque se você estiver bem, você consegue desempenhar aquilo que você tem que fazer, né? Vamos supor uma pessoa que está com uma tremenda dor de cabeça e ela tem uma tarefa para executar. Se ela não tiver ajuda para que essa dor de cabeça desapareça ou fique atenuada, ela não consegue desempenhar exatamente a sua tarefa, o seu trabalho. Só que toda a cura, quando você fala em cura, toda a cura definitiva, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Um exemplo, o grande ET que esteve aqui entre nós, Jesus, né? Ele não curou ninguém. Mas como? Né? Ele deixou claro. Primeiro ele perguntava, você quer se curar? Aí ele não falava, eu vou te curar. Então vai, a tua fé te curou. Hoje ele ia falar o seguinte, você sintonizou com o meu campo vibratório e você conseguiu ajustar o seu. Está muito lindo isso, naquela passagem da mulher que sofreu durante 10 anos de hemorragia, né? E ela gastou tudo que tinha, ela buscou durante 10 anos a cura, foi muito trabalhosa. Aí, sabendo que Jesus estava por ali, ela foi até lá, mas nunca ela ia conseguir chegar perto de Jesus. Imagina os brucutu que tinha ali para não deixar chegar, né? Então, quem me tocou? Na realidade, com a percepção dele, ele sentiu que ela sintonizou com o campo vibratório dele e ela conseguiu a cura. Mas por quê? Ela trabalhou muito por ela. Então, vamos dizer, na realidade não pode existir milagre, proteção para ninguém. Entendi. E Jesus deixou isso claro. Vai, a tua fé te curou, né? Mas depois ele deixou a receitinha. Vai e não peques mais. Hoje é pena que ficou nessa linguagem, né? Hoje ele ia falar, meu filho, se você não mudar os seus hábitos, não reformar a sua personalidade, não se modificar, vai voltar tudo. Como lá voltou, o cego voltou a ficar cego, o aleijado voltou a ficar aleijado, o leproso voltou a ficar leproso, pelo menos boa parte deles, porque não fizeram a lição de casa.
Então nós construímos as nossas doenças e os nossos problemas. Então nós recebemos ajuda para desconstruir, né? Mas nós vamos ter que fazer isso. É por isso que as doenças hoje estão retornando rápido. Porque ó, nós estamos vivendo um dia de 16 horas, mais ou menos. Causa e efeito chegando na mesma foto. Próxima fase, nossa, não vai ter mais karma, vai ser lindo. Porque vai ser tudo cash, você não vai levar nada de uma existência para outra. E na doença está acontecendo assim. Nossa, mas por que a minha asma voltou 40 anos depois se eu tinha me curado? Melhor você ficar com a asma aqui para resolver do que você chegar do lado de lá com a asma, porque todos os nossos processos seguem, para a maioria de nós. Por que seguem, né? Porque nós não somos seres humanos verdadeiros ainda, nós temos um raciocínio descontínuo. Tem muita gente que se ofende, mas não consegue segurar um pensamento único nem por 5 segundos, sem que venha um outro penetra, um outro, né? Então lá, o que nós somos aqui vai continuar. Então melhor você já resolver aqui, que é mais fácil, né? Do que exatamente levar para o lado de lá. Então por isso que assim, está pipocando, vamos dizer, por todo lugar, os tratamentos espirituais. Em todo lugar você tem as chamadas cirurgias, né? Exatamente para poder ajudar que mais e mais pessoas fiquem em condições, né, de executar aquilo que tem que ser feito, os resgates, a reforma íntima. Nesta encarnação, Nessa né? encarnação. Essa daqui é talvez a mais importante que nós já tivemos até agora. Né? Que é um momento de um momento de transição, planeta, de mudança, né? Vamos dizer, de mudança no planeta. Mas só que o prazo de validade é muito curto. Eu tive uma experiência antes de enveredar nessa área de trabalho que eu tenho agora vamos dizer, com extraterrestres e com a equipe do Dr. Bezerra. Uma vez eu tinha uma palestra para fazer e tinha uma amiga, porque eu sou vamos dizer, ainda muito atrasado nessa parte de tecnologia, eu tinha que fazer uma apresentação, né? Aí eu fui lá buscar e era vamos dizer, uma casa espírita, onde um médium, vamos dizer, voltado para essa parte de tratamento, o Expedito, que vinha aqui de uma cidade na divisa com o Paraná, ele vinha uma vez por mês aqui, e eu estava de mal com a família, um monte de problemas, eu estava com uma gastrite linda, fantástica. Aí eu falei para ela, acho que eu não vou conseguir dar palestra. Ela falou, passa com o Expedito. Eu falei, mas a fila está virando quarteirão, é injusto. Ela falou, não, é um caso excepcional. Eu fui, ele colocou a mão aqui por acho que uns 40 segundos, eu saí de lá sem nada. Eu falei, nossa, que lindo, que maravilha, né? Durou 3 dias, porque eu não mudei meu padrão vibratório, né? Então o prazo de validade do tratamento que ele fez durou 3 dias. Se eu tivesse respirado fundo, mudado e tal, eu poderia ter esticado esse processo e poderia ter desaparecido, né? Olha lá, então, que consciência que você tem, né? Não, a gente tem que aprender, né? Tem que aprender. Porque é mais fácil sair dizendo, lá não funciona muito bem, né? Lá não funciona muito bem, porque depois de 3 dias voltou. Mas, então, é essa importante explicação que você está dando de que cada um tem que melhorar o seu padrão vibratório, né? E às vezes a doença não pode desaparecer, senão ela não tinha função. Porque a doença tem muitas funções, né? Ela não é só a lei de causa e efeito. Então, vamos supor uma pessoa muito agressiva, mandona, rígida, né? Aí depois na saída do corpo, para poder ajudá-la, eles combinam, a gente vai te ajudar, você vai aparecer com uma tremenda de uma artrite, artrose e tal, para ajudar a desenvolver paciência, tolerância, aceitação, humildade, né? Aí aquele corre-corre atrás de médico e tal, porque a gente faz questão também de não abrir campo para, vamos dizer, para a intuição, né? Aí a pessoa vai num médico, vai em outro e não melhora, aí depois a dor faz a pessoa mudar, quer queira, quer não, ela muda. Aí ela mudou o suficiente, aí ela vai num outro profissional, vai tomar o mesmo remédio com outro nome e vai melhorar. Nossa, esse médico é demais, esse remédio, né? Porque ela criou condições para que o processo ocorresse. Agora, imagina se ela fosse num lugar qualquer e esse processo fosse resolvido de uma vez, então não tinha sentido. Para que apareceu isso, né? Seria como se você desse uma lição para uma criança e antes dela acabar de ler, você toma dela daqui. Não tinha sentido, né? Então, tudo assim, é um aprendizado. Sim. Os tratamentos que os extraterrestres fazem, né, junto com a equipe do Dr. Bezerra, porque eles estão passando muita tecnologia para eles, né? Os aparelhos são fantásticos, na realidade, que eles trazem. Tenho muita pergunta sobre isso,
Doutor Américo, Eles esse é o estão doutor trabalhando Américo junto. Marques Canhoto. Mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já, hein? Não saia daí. Este ano, a Federação Espírita do Estado de São Paulo completará 80 anos. São 80 anos desenvolvendo um trabalho exemplar de carinho, amparo e doação aos mais necessitados. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua colaboração. Seja um voluntário ou faça a sua doação e vamos juntos seguindo o caminho do bem e da caridade. Conheça o trabalho da Federação Espírita do Estado de São Paulo em nosso site e participe. Sua colaboração é muito importante. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com o Dr. Américo Marques Canhoto, falando sobre extraterrestres e a vidinha deles aqui no nosso planeta, as curas. Doutor Américo, o senhor trabalha com alguns extraterrestres, né? Já viu no seu trabalho de desobsessão, seus trabalhos de cura, alguns extraterrestres. O senhor poderia nos dizer se eles são todos iguais, eles têm esse formato que nós temos humanoide? Como é que é isso? Não, eles são bem, vamos dizer, algumas raças são bem diferentes, né? Então nós temos insetoides, nós temos outros que são cetáceos, nós temos os felinos, né? Então são muitas raças diferentes com aspectos, vamos dizer, diferentes. Igual o draconiano, nunca queira ver nenhum que você atravessa a parede, né? Vou ter medo, né? Então tem alguns que na realidade são sempre muito lindos, né? Por causa da evolução, e tem outros na realidade que não são nada bonitos. Então quando nós vemos algo... Não necessariamente, não necessariamente. Você tem, por exemplo, lembra o retrato de Dorian Gray, né? Hoje nós temos muitas pessoas por aí, lindas, maravilhosas, mas que são draconianos aí, encarnados, né? Olha lá. Então, assim, uma coisa é o que é, outra coisa é o que você vê, né? O que tem só nas aparências. Então, você consegue diferenciar sempre pela energia. Consegue... Aí vale a educação mediúnica, que a gente Sim, tanto faz aqui, né, com os alunos. E que todo mundo vai ter que desenvolver, né? Porque a gente vai ter que aumentar esse feeling de percepção energética. Esse feeling, exatamente. E alguns exercícios são fáceis, tipo assim, você vai num lugar com muita gente, você respira fundo, você começa a perceber a energia diferente das pessoas, a energia diferente dos lugares, né? É verdade, então, é verdade. Mas eles não são todos humanoides, não. Não são. Então, e a respeito das curas, eles já vêm em centros espíritas e os médiuns podem ver que são seres de outro planeta que estão nos ajudando? Sim, dá para você ver vamos dizer, pelo aspecto, dá para perceber pela energia, né? E também, em alguns lugares, né, eles se apresentam e eles coordenam, na realidade, os trabalhos. Isso aí depende, assim, do local, né? E também depende do interesse das pessoas. Eu, por exemplo, nunca mais quero saber vamos dizer, seja desencarnado, seja extraterrestre. Se quiser falar quem é, fala. Se não quiser falar, né? E eu percebo que é bom, eu estou assim, ó, diga o que eu tenho que fazer. Só, né? Certo. Então a gente tem que entrar só com a nossa boa vontade. O resto vem vem por acréscimo. Mesmo porque, né, doutor Américo, a gente fala que tem medo, mas quando nós lembramos que Jesus é o governador planetário, acho que nós não estamos desassessorados, né? Então, se vier uma falange aí do mal, né, tentar, porque sempre aparece, hora ou outra, num país, a gente vê hoje em dia o noticiário é online, né? E a gente fica sabendo de coisas terríveis. Mas tem como, se as pessoas não quiserem se envolver, elas podem, de alguma forma, sair desse problema, não é? Sim, claro, mas hoje é light em comparação com o passado. Nós evoluímos muito como raça, vamos dizer, em tudo há uma evolução muito grande. A minha vitrine, né, de que o plano de Jesus, o projeto de Jesus vai dar certo, né, embora tenha uma fala aí, diz que o Chico colocou, né, uma data limite, mas vai dar certo.
E data limite também é tudo chute, né? Porque o tempo real não se conta como o nosso. Então você pode ter alguns anos a mais, alguns anos a menos, né? Isso é Mas a verdade. minha vitrine de que está tudo indo muito bem são as crianças de hoje. A começar pela beleza, olha que lindo, daqui a uns anos só vai ter gente bonita no planeta, pelo menos a maioria, né? Às vezes você olha e fala, nossa, como é que nasceu uma criança tão bonita desses dois? Parece milagre, né? Um potencial de inteligência muito grande e eles são seres muito mais definidos. Quer dizer que essa geração que está chegando São tem esse espetaculares. compromisso. Sim, são assim, eu chamo de safras, né? Então nós temos várias safras aí de pessoas, mas o processo está melhorando muito. Então nada está ruim, é que tudo que estava oculto agora vem à tona. Então hoje acontece um negocinho lá na Conchichina, você fica sabendo na hora. Antigamente ocorriam casos escabrosos, desastrosos e você não tinha acesso àquilo, né? Então não tem como a luz, você perder esse processo. Não vai ser necessário fechar essa escola de novo, já foi fechada várias vezes, né? Então como é que você fecha uma escola como essa? É simples, né? Põe uma era glacial de 5.000 anos, 10.000 anos, né? E depois aí você tira todo o material genético, a Arca de Noé foi material genético. E depois você Olha que interessante. recoloca, né? Aliás, o que a maioria dos extraterrestres vieram fazer aqui foi simplesmente experiências com o nosso DNA. Eles vieram, na realidade, buscar, né, especialmente uma coisa que nós somos maravilhosamente ricos, até em excesso, que é a parte emocional. Algumas raças abusaram tanto da clonagem que eles perderam o lado emocional. Então, o DNA é o processo todo da vida, né? Então, eles estão utilizando o nosso DNA, que é a matéria-prima que eles mais buscam aqui, para poder refazer, né, e reformular todo o processo deles, né? Então, tanto que eles, a hora que você vê falar de abduções, né, eles buscam muito os indígenas, né, porque tem um DNA mais puro do que o nosso já é muito mais corrompido. Ah, é? Mas fica todo mundo tranquilo, porque a luz já ganhou. Sempre né? a luz já ganhou. vence as Não tem trevas. como, né? Não tem como. Então é uma coisa... A gente tem que ficar feliz porque tudo está melhorando, né? O que está difícil para a gente é lutar contra a nossa preguiça, lutar contra, vamos dizer, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Por isso que está difícil, porque nós somos seres assim completamente malucos, né? Ah, tem que mudar tudo, desde que não mexa nos meus interesses. Ah, claro. Né? Então Que muda fique tudo, tranquilo. mas assim, vamos dizer, não me tire da zona de conforto. É verdade. Outra coisa importante, algumas pessoas vão a alguns locais desses, né, de tratamento, e ficam escandalizadas de pedir para desligar o celular, né? É muito importante desligar, não é só por boa educação, para não atrapalhar. É que os aparelhos que eles levam lá para os tratamentos são extremamente sensíveis, né? Então, a radiação que é liberada e o padrão vibratório do que está rolando ali interfere com os aparelhos. Entender é fácil, você vai viajar de avião, chega no momento do voo que é pedido para você desligar todos os aparelhos. Então, é basicamente Então, por isso. nesses processos de cura, é importante também que os telefones estejam desligados. Né? Até por boa educação, né? Bom, em princípio, sim. Mas existe essa interferência, então? Assim, outra dica importante para quem for num lugar desse, né, é o sentimento da gratidão. Então, engraçado, as pessoas vão buscar ajuda, mas é como se estivesse indo no supermercado comprar alguma coisa, né? Então não se concentram naquilo que vieram buscar, não agradecem, né, a quem criou a instituição, não agradecem a espiritualidade, não agradecem a ninguém, né? Então, não geram material energético suficiente para que eles possam trabalhar, porque eles usam, né, a nossa própria energia, tanto os desencarnados da equipe do Dr. Bezerra e outras, né, quanto os extraterrestres. Então, nós estamos gerando energia para que realmente eles trabalhem, né? E também em alguns lugares não se coloca o que a pessoa tem que fazer. Então, tem gente que vai num lugar assim e vai lá tratar uma gastrite. Aí ele melhora, né? Ele vai na quarta, aí no sábado ele vai lá e manda ver uma feijoada. Então, é claro que você tem que ter todos os cuidados pré e pós-operatórios, né? Para que você possa ter uma ação, uma ação depois definitiva. Senão as recaídas são automáticas, Uma são vez naturais, eu fiz uma cirurgia espiritual, quer dizer, eu senti que foi feita, né?
que aqui nós temos vários trabalhos também, chama-se P3F. P por causa de Pasteur, né? F físico. E eles recomendaram que eu descansasse no dia seguinte e tal, mas se eles não tivessem recomendado a situação que eu estava, eu queria assim uma canjinha, sabe quando você se dodói assim, né? Porque você vê que alguma coisa foi mexida no seu corpo, né? Então é importante isso, levar a sério como se tivesse sido uma operação, porque ninguém sai de uma operação e sai tal comendo tal feijoada, né? Você principalmente, fica mais fácil você perceber quando é, nesse caso, efetuada o tratamento, ou a cirurgia, no caso, efetuada, vamos dizer, pelos médicos desencarnados, né? E por quê? Porque eles agem também no duplo etéreo, então você sente mesmo, né? Como se tivesse feito uma cirurgia. Agora, quando o processo é feito por extraterrestres, a tecnologia é toda diferente, então ela é eletrônica, ela é vibratória, né? É como se, de repente, a equipe do Dr. Bezerra, por exemplo, eles fossem mecânicos, né? E os outros trabalhassem a parte eletrônica, tá? Então aí a pessoa não tem, na realidade, tanta percepção de que foi mexido, de que realmente é preciso. Então aí entra a necessidade de que elas sejam esclarecidas, né? Até no caso, o que vai afetar mais, né, vamos dizer, nesse tipo de cirurgia, é tipo, a pessoa foi lá, foi ajustada toda a parte eletrônica dela, isso vai repercutir no físico, antes de chegar em casa ela já fica brigando com alguém, já fica discutindo, já. Então, o padrão vibratório, né, é que vai ser mais importante até do que, vamos dizer, do que propriamente a parte física. Então, na realidade, eles se completam, né? Em termos de... E eles estão trocando, na realidade, experiências de tecnologia, porque os extraterrestres também vêm aqui aprender alguma coisa, né? Então, todo mundo sempre tem algo para dar e para receber, e tem algo para oferecer, para ensinar e para aprender, né? Então, mesmo assim, a gente indo para o lado espírita, kardecista, né? Os nossos mentores também aprendem com a gente. Tá? É uma parceria, eles são nossos parceiros, então eles estão, vamos dizer, não é porque você está desencarnado que você sabe tudo, que você aprende tudo. Aí de vez em quando eles devem pensar, nossa, olha, eu não tinha imaginado essa saída, ó, ele dessa vez foi muito bem. Então é uma parceria, uma troca. E isso é amor, né? Isso é amor, é o que vem aí pela frente. Muito bom. Aqui na federação, não é, eles não falam nada para os médios que não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo. Mas aí prevalece o bom senso, porque naturalmente alguns alimentos são mais de difícil digestão. Então, isso eu acho importante, doutor Américo. E a pessoa se conhecer, não é importante para todo esse processo? Esse é o grande desafio, né? Então eu brinco, até porque nós estamos vivendo um momento bem seletivo, então nós temos agora um kit de sobrevivência para continuar encarnado. Meditação, recuperar a respiração, porque ansiedade e medo saíram do controle, a respiração veio aqui para cima. É muito importante já acertar a respiração agora, até para o desencarne. O André Luiz, eu sempre volto a ele, né? No livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte do livro, ele coloca algumas coisinhas que a gente vai encontrar do lado de lá, como é a vida, o que a gente vai viver, como vai morar e tal. E ele dá um foco muito forte na respiração, é a forma como você se alimenta. Então, meditação, respiração, atividade física, quem não fizer vai desencarnar, vai morrer. Oh, meu Deus! Algumas coisas aceleradoras é preciso evitar, alguns alimentos, né? Mas o grande desafio é exatamente autoconhecimento. E vamos dizer por quê? O que você vai mudar se você não sabe o que tem que mudar? E a nossa autoimagem é completamente deformada. Nós inventamos uma criatura que não tem nada a ver conosco. Uma parte vem da educação. A educação ajuda você a criar as máscaras, né? Certo. Aqui a gente põe máscara, tira máscara, só que acelerou agora, tá um tal de cair máscara, nossa, eu não era assim, né? O que acontece? A gente põe a culpa em hormônio, põe a culpa nisso, põe a culpa naquilo, quando na realidade isso é nosso, né? Vamos dizer, nada de fora vai mudar a nossa personalidade dessa forma, né? Certo. E o grande problema da loucura é no desencarne. Então, o autoconhecimento é investir no futuro, porque aqui eu vou levando, né? Embora agora tenha uma maquininha de fazer maluco, eu não dou muitos anos, vai ter um monte de maluco aí por causa do WhatsApp.
Oh, meu Deus. Uma tecnologia que a maioria não estava preparado para usar. 95% é só coisa que não tem utilidade. Mas é tão bom o WhatsApp, né? Mas já tem gente que leva um usa processo de vício, né? A pessoa fica o tempo todo... então, o grande perigo da loucura é quando eu chego lá, eu vou dar de cara com a realidade. Eu vou dar de cara com uma pessoa que eu não gosto, não aceito, não entendo, não respeito, ou seja, eu mesmo. Aí eu vou enlouquecer. Nós espíritas chamamos manicômios de lá de umbral, chamam de purgatório, chamam de inferno, cada um dá um nome, né? Entendi. Só que está sendo tudo desativado. Quando a gente desencarnar agora e a gente vai ter que passar pelo umbral, não tem jeito, né? Para qualquer lugar que você vá, você passa pelo umbral. Vamos pegar um exemplo, São Paulo. Você vem de fora. Antes de você chegar no bairro que você quer ir, você passa pela periferia. Tá? Vai estar tudo diferente, está cheio de... A CDHU de lá funciona muito bem, já cheio de predinho, aqueles pântanos já foram drenados, né? Então lá mesmo? A coisa também está... Então está melhor. Sim, claro. Então, você está tudo melhorando. A gente tem que ficar alegre com o que está em andamento, porque não tem nada pior. Nossa, agora isso já está me dando uma esperança. Eu Tá estava com tudo medo lá melhor. dos draconianos. Não, você não vai encontrar nenhum lá não, pode ficar tranquila. Então, a gente brinca, né? Porque para não assustar os nossos queridos amigos de casa, porque nós temos uma proteção muito grande. A gente sem dúvida. tem 200 trabalhos aqui. Assim, né, assim espiritual. voltando, né? Vamos ir voltando. Então, o autoconhecimento vai me permitir evitar. Porque daí eu vou chegar lá e vou falar, olha pessoal, todo mundo já sabe, sou mentiroso, avarento, intolerante, medroso, egoísta. E daí? Nada, eu tenho filho, a minha continua ficha. fazendo o que você já vinha fazendo. A gente não pode ficar se achando, né? Viajando na maionese. Então é preciso tão bonzinho. Que eu saiba quem eu sou e que eu me aceite do jeito que eu sou e que eu tente fazer a mudança de uma maneira tranquila. É igual a nossa reforma íntima. Tem gente que se espanca, se machuca, se atrapalha. Não adianta nada. Ó. Não. Então, aqui tudo é uma balancinha de 2 pratos. Uhum. Se está sobrando um tal de um defeito de caráter, está faltando a virtude correspondente. Certo. Orgulho, por exemplo, se eu massacrar meu orgulho, eu vou perder minha autoestima. Então, se está sobrando orgulho, é porque está faltando humildade. Então, a gente teria que analisar todo dia que virtudes que eu ainda não tenho que eu gostaria de ter. E partir para você conquistá-las com brincadeira, com gozação, de uma maneira bem mais light. De uma maneira mais light, né? E de uma maneira fácil. Por exemplo, vem muita gente aqui para essa casa maravilhosa. Aí a pessoa vem aqui, lê 3, 4 livros, já quer ficar num posto de destaque. São raros que vêm aqui, ó, que dia eu posso vir aqui lavar os banheiros de vocês? Então, gostei. Raras pessoas buscam tarefas, na realidade, bem simples e tudo, para que possam desenvolver a humildade. Ou tipo, eu sou uma pessoa muito intolerante, apressada, tudo bem, eu vou pegar 2 horas por semana, eu pegar um sábado, aí eu vou num asilo, ouvir aqueles velhinhos, porque a gente nem sabe ouvir as pessoas. Então, olha, você está fazendo um ato de caridade e, ao mesmo tempo, um ato de caridade com você. Você está desenvolvendo ali a paciência, o aprender a ouvir, né? Nem falo. Então, toda a nossa transformação pode ser feita de uma maneira bem mais tranquila e de uma maneira que envolva caridade. Tá? E não briga interna, né? Porque briga nem interna, né? Não dá lucro. Então, e aí aos poucos nós vamos fazendo essa análise do autoconhecimento, no caso, né? E tentando transformar aqueles defeitinhos que todos nós temos. Por isso que nós estamos encarnados aqui, não é? Vamos dizer, para saber quem eu sou, restam alguns dias. Nossa, mas está tão no fim isso? Não. Quantos dias tem 600 anos, 500, 50, 10? Dá para você contar em dias. Agora, mudar, nós temos a eternidade pela frente. Não precisa ter pressa. É automático. À medida que você se vê, se aceita, as situações para você mudar, elas vêm surgindo de uma maneira tranquila. Tá? A gente não precisa atropelar a vida. É só, opa, o que eu tenho que fazer? Tentar. As recaídas são inevitáveis, não tem como você não tenha recaída. Então, a recaída faz parte do aprendizado. É pela nossa condição. Saber levantar e tomar outra vez o rumo certo, não é verdade? Isso é muito importante. E importante também que Jesus nos ensinou a perdoar, né? Porque às vezes
a gente fica batendo naquela tecla que tem que perdoar o inimigo, mas a gente não sabe ainda perdoar a si próprio. E quantas pessoas a gente vê com problemas psicológicos, né, até psiquiátricos, porque não sabem se perdoar, se autoflagelam, né? Então isso que você está falando é muito importante, sabe? A gente tem sim que trabalhar todos os dias para a nossa reformulação interior, mas sem essa ansiedade. E a ansiedade? Onde entra aí nessa parte de cura? Ela atrapalha? Seja com extraterrestre, seja com a equipe do Dr. Bezerra. O verdadeiro nome da ansiedade é ganância. Nunca houve tanto espírito ganancioso reencarnado junto como agora, mas não é ganância financeira, é tanta novidade, tanto prazer, tanta coisa para você participar, que você quer participar de tudo e a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, quando a maioria de nós não é capaz de fazer direito nenhuma ainda, né? É claro que uma turminha que vem vindo dos pequenos, né, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, bem feita, né? Essa nova safra, digamos, essa nova safra, crianças que estão nascendo. Essa nova safra. A nossa ainda não aprendeu bem isso daí. Não. Por é isso que são o senhor trabalhos, veio aqui, olha, o senhor precisa vir muitas vezes, viu? Nos dá umas dicas aí. É que são trabalhos diferenciados, né? E a gente tem que aproveitar muito o fato de estarmos agora na oficina. Essa dimensão é uma oficina. Então, vamos dizer, você pode ler 1 milhão de livros, você pode assistir 1 milhão de palestras que você não desenvolve paciência, tolerância, humildade, compreensão, né? No ralar do dia a dia, nos acontecimentos, é que a gente vai desenvolvendo isso. Então, estamos em sala de aula o tempo todo. Aí as situações mostrando, como você é assim, como você é assado, muda isso, melhora aquilo, né? Só que nós somos a turma do fundão, a gente não presta atenção na aula. Então, matéria dada, matéria cobrada. Quando vem a prova, para ver se você aprendeu, aí a gente põe o nome de sofrimento, de problema, de dificuldade, né? Então, é só prestar atenção no cotidiano para a gente tirar primeiro o diplominha de minhoca, para depois pensar em criar asas para voar mais alto, né? Então, aproveitar essa existência que ela deu, custou muito para a gente estar aqui. É mesmo, Bilhões queriam estar no nosso lugar. E a gente tem que questionar o que eu estou fazendo desta oportunidade que eu me dei, né? Então é algo para a gente pensar e a todo momento tornar a vida útil, até porque essa existência pode ser esticada. Eles ajudam, extraterrestres e até os nossos amigos desencarnados, né? Eu conheço muita gente que já, vamos dizer, que está em moratória, né? Está ganhando, eles estão esticando a vida. Não é só pela parte de evolução ético-moral, não. Até outro dia, conversando com uma amiga, ela estava reclamando, nossa, está complicado. Toda semana eu tenho que ir para Ribeirão, que a minha avó morre, não morre, vai para a UTI, volta da UTI, né? Ela tem 104 anos, a senhorinha, né? Mas é por um problema financeiro. Porque a filha que tem um problema sério de saúde e o neto que tem um problema psiquiátrico dependem da aposentadoria dela. Então imagina o que esse espírito deve estar autorizando, porque deve ser muito chato. Você quer ir para o lado de lá e põe tubo, tira tubo, né? Então o espírito, na realidade, que está se sacrificando bastante para poder facilitar o que os outros vieram fazer aqui. Se ela desencarna, não tem mais aposentadoria. Sim, e aí eles vão ficar numa situação bastante complicada, porque o nosso projeto existencial também depende dos entornos. Um dia a gente vai entender a responsabilidade da família, a responsabilidade da vida social. Nós somos totalmente interdependentes, né? Então, se eu não cumpro bem com o meu projeto de vida, eu vou atrapalhar um pouco o projeto de vida do outro, né? Daquele que interdepende de mim, né? Então, e eles dão corda, né? Então, uma dica para todo mundo: vivam de tal forma que ninguém vos queira do lado de lá, nem a turma das trevas, nem a turma da luz, né? Que eles devem estar falando assim: meu filho, vai ficando por aí, que tá bom, você vier para cá vai dar um trabalho danado, né? Então é melhor. Vamos aproveitar, em 24 horas por dia dá para você praticar o bem. Tem gente que trabalha mais à noite do que de dia. De dia tem uma vida assim que quase ninguém percebe, mas ele tem um expediente noturno de trabalho espiritual, desdobramento, ganha adicional noturno, viu, gente? Pode caprichar, né? Coisa boa, hein? Tem gente que trabalha de dia e de noite, ainda ganha hora extra e adicional noturno em bônus hora. Bônus hora. Bônus hora. Chega do lado de lá, já vai para
Não, já lugarzinho bateu a melhor. dívida. Então tá bom. Olha, doutor Américo, o senhor é escritor, né? E escreveu muitos livros, muito bons, nós temos aqui na nossa livraria. E quais agora o senhor recomendaria para esse nosso assunto de hoje? Que nós temos mais assuntos aqui sobre família, sobre como educar as crianças, que o senhor também tem uma série de livros muito bons. Mas para o que nós conversamos hoje, porque tenho certeza que pelo WhatsApp o pessoal... Nossa, o WhatsApp é isso mesmo como você disse. A tecnologia veio para ajudar, claro, senão Deus não permitiria, né? Mas às vezes tem pessoas que fazem mau uso dela. Os nossos telespectadores, graças a Deus, eles nos perguntam se eles têm dúvida. E, em geral, quando vem um expositor como o senhor, ótimo assim, eles já querem saber do livro, alguns detalhes. Então, poderia recomendar alguns livros? Eles fazem parte de um projeto, né? Assim, daria para colocar, para editar hoje, em torno de uns 60. Né? E é como se um fosse o capítulo do outro, né? Então, assim, dos que não estão esgotados, né? Um extremamente importante para esse momento é do estresse crônico, perigo à vista. O estresse? Estresse crônico, perigo à vista. A complementação dele, que faz parte de uma série, né? A doença e a lei da inércia. Então, não obedecer à lei da inércia vai levar muita gente até para o túmulo rapidinho. Vocês estão anotando aí? A gente não obedece essa lei nem no trânsito, está lá a placona, mantenha a distância do carro da frente. Tem todo mundo acelerado e colado na traseira do outro, né? Então, quando que a gente corre perigo de morrer de repente, ter um peripaque parar no pronto-socorro, uma doença atrás da outra? É sempre nas paradas, dormindo, final de semana, férias, feriados, ou depois de situações assim muito fortes, que a gente fala, graças a Deus que resolveu, em seguida arrebenta tudo, porque nós não temos botão de liga e desliga. Né? Então, nesse livro eu coloco uma série de situações, né, onde a gente tem que se preparar, na realidade, para desacelerar. Não pode brecar de uma vez, né? Nós vamos colocar a capa para que os nossos telespectadores possam A grande comprar. emergência nossa é o autoconhecimento, então no Eu Sou, uma proposta de transformação interior, dá para você observar. Uma proposta isso você de pode se transformação conhecer interior. até pela língua, né, pelo cheiro do suor, pela evacuação, pela maneira de você respirar, né? Então tem, assim, é um livro que não é só para você ler, assim, é um livro que dá para você fazer um roteirinho para que você possa ir se observando, se conhecendo, para que depois você faça a transformação. Não ensine a criança a adoecer, é vital, porque boa parte das nossas doenças é fruto de aprendizado. Você aprende a ficar doente, como aprende a andar, a falar, a escrever. Nossa, mas aí o senhor vai ter que voltar e falar só sobre as crianças, porque nós temos muitas mães no nosso grupo de WhatsApp e elas fazem muitas dessas perguntas mesmo. Acho que talvez não entendam o filho, né? O que está acontecendo. E tem também algumas que têm um pouco de medo dessa parte educativa. Será que estou fazendo errado? Então seria bom que o senhor voltasse. Tem uma fuga. O senhor podia já prometer para a gente que volta. A hora que vocês quiserem. Então tá bom. Tem sempre uma fuga, que é terceirizar a educação. Né? Como se você estivesse se livrando da responsabilidade. Isso é um processo realmente perigoso. Né? A criança perde o referencial. Então, algumas gerações foram educadas pela TV. Então, doutor Américo, os nossos telespectadores talvez queiram ter um contato com o senhor. Qual seria o contato? Hoje tem um jeito fácil pela tecnologia. Eu tenho 10 blogs, né? Então é Américo Canhoto, vamos dizer assim, blogspot.com. Do lado tem os blogs relacionados aos livros, mas eles estão mais ou menos parados porque são textos mais longos, embora ali eu tenha 1214, parece, entre todos que eu deixo lá, eu não tiro, né? Ah, certo. Então serve de material de consulta para algumas pessoas. E depois eu tenho, vou dizer, onde eu estou utilizando mais, um pedido da espiritualidade, no Facebook eu tenho a minha página, onde eu coloco assuntos variados, espiritualidade, educação em saúde, e tem vamos dizer, o Pensando com Américo Canhoto, que é um grupo interativo, bastante interativo, né? Está com umas 26 mil pessoas,
E a gente aprende muito uns com os outros, então fica divertido, porque às vezes a gente faz alguma brincadeira, vamos dizer, senão fica uma coisa chata, né? Certo. Mas quem tiver interesse é só entrar, não tem problema. Então. É só acessar e entra, é fácil. Muito bom. Olha, nós temos só que agradecer, doutor Américo, em meu nome, de toda a nossa equipe, de toda a federação que gosta muito das suas palestras. Então, a sua vinda foi encheu de felicidade todos nós, viu? Muito obrigada. Então, nós agora esperamos você para uma próxima entrevista, principalmente para falar de família, né? Que nesses tempos aqui parece que as famílias estão mudando, então a gente vai ter que falar um pouquinho do lado espiritual e também das crianças. Tá bom, doutora Amélia? Tá bom, tá combinado? ótimo. Combinado. Então tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já com vocês. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Enquanto conversávamos com Américo Marques Canhoto, a Tânia Massucati recebeu mediunicamente esta tela. Podemos saber como foi que isso aconteceu, qual foi a sua sensação, como você sentiu a espiritualidade, qual equipe que te ajudou? Então, foi a equipe de Monet aí, né? E a sensação maravilhosa de estar realmente dentro dessa paisagem e que veio muito à mente que é a descrição de uma colônia, de uma conquista, é uma conquista espiritual nossa, de cada um, no decorrer da nossa trajetória, no que estivermos fazendo, no que estivermos melhorando, nós vamos adquirindo e construindo essa casa, né, no plano espiritual. Então, certo. É o que eles me passaram. Muito bem, Tânia. Então, nós agradecemos muito a sua presença, o seu trabalho aqui, né? A toda a equipe espiritual também que trabalhou com você, equipe de Monet. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para poder passar através dos irmãozinhos aquilo que foi proposto no dia de hoje. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. A gente sabe que hoje teve enchentes, né? Aqui em São Paulo. E todos tivemos alguns problemas para chegar, mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito obrigada, certo. Viu? Muito obrigada mesmo. Vocês. Esperamos Obrigada. você mais vezes, Obrigada, tá bom? Igualmente. E assim, caros amigos, nós vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida. Voltaremos na próxima sexta-feira aqui na TV Aberta.